Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Voltando para a nossa segunda aula dessa mega revisão para o Enem. E lembra que a gente está resolvendo exercícios. Na aula anterior, provavelmente você assistiu a aula anterior. Se você foi erradinho, já foi para a aula 2 e pulou a aula 1, por favor, volta. Segue a sequência cronológica, tá? Na aula 1, eu comentei com vocês sobre esse conteúdo, um pouquinho do que o Enem pergunta, como que ele pergunta, qual que é o foco, como que a gente olha tudo isso. E agora eu peguei os exercícios da última prova do Enem e da penúltima, bem próxima aqui da gente, pra gente reconhecer como que isso aparece pra gente. Então, eu preciso ler primeiro o enunciado. Tô falando isso pra vocês o tempo todo. Ler o enunciado, reconhecer o que se pede no enunciado, pra automaticamente a gente responder aquilo que se pede. É muito importante a gente pensar nisso, tá bom? Pra você não errar, porque aí você pega a poesia, você já começa assim, meu Deus, quem quer patrocínio? Eu não conheço, professora. O ano é de 2000. Ui, apertei errado. Gente, deixa eu pegar aqui a caneta. Peraí, né? Aquela desesperada. Eu desesperada, né? Você vai falar assim, quem quer patrocínio? Eu não conheço, professora. Foi publicado em 2009. Ai, eu não estudei literatura contemporânea. Não, não se desespere. Não se desespere. Leia o enunciado. Confia aí em tudo que você já estudou, em tudo que você conhece. Trabalhe bastante com essa questão interpretativa, porque é muito legal. Literatura é muita interpretação, gente. A gente precisa dessa visão interpretativa e a partir disso, corre pro abraço. Vai ser feliz, tá? Vai ser feliz. Prof, se eu errar, dá uma piscadinha pro coleguinha ali do lado, pelo menos na hora da prova você, né, arruma aí um crushzinho, quem sabe? Nunca se sabe, né? Vai bonito pra prova, por favor. Nunca te pedi nada, tá? Olha só, vamos resolver mais um exercício? O exercício, esse exercício de 2018, o enunciado ele diz o seguinte, ó. Nesse poema de Estela do Patrocínio, descobrimos quem que é a pessoa. A singularidade da expressão lírica manifesta-se na... Olha que interessante, gente. O que ela tá querendo colocar pra gente? Vamos entender isso, transforma isso numa pergunta. A expressão lírica... ela tem uma singularidade. Então, a expressão lírica, a forma do eu lírico se expressar é singular, é particular, é diferente, tá? E aí a gente quer saber, olha aqui, qual é essa singularidade? Como que essa singularidade se manifesta? É isso que eu quero saber. Então, a gente vai ler o texto, tentar entender qual é essa expressão lírica que é extremamente particular e como ela se manifesta, tá? Então, vamos ler o texto, preciso do texto. O texto diz o seguinte... Eu sobrevivi do nada. Eu não existia, não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança e agora continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Gente, olha só, para tudo. Esse texto muito louco, né? O curioso caso de Benjamin Button, né? Aparece, lembra do filme? E o que acontece? Você olha e fala assim, nossa, a pessoa, eu sobrevivi do nada, eu não existia, não tinha uma existência, não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Olha que diferente, gente, é muito diferente. Você entendeu o que é singular nesse eu lírico? É que é completamente diferente do que a gente compreende. Normalmente, existe uma ordem cronológica, né? Se você for parar para pensar, né? Você nasce criança, depois você fica adolescente, depois você vira um adulto, depois você envelhece. Essa é a lógica, mas daí ela já vai falar aqui. Ela já nasceu velha, depois ela não nasceu uma criança,
né? Ela nasceu velha, depois ela virou criança e depois agora no final ela voltou a ser velha. Olha que loucura. Me transformei novamente numa velha, voltei ao que era uma velha. Então, nós temos aí uma quebra, né? Uma quebra da cronologia do nosso tempo, né? É uma quebra dessa ordem natural dos fatos e das coisas. Então, olha, voltamos para nossa pergunta. Nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se. O diferente dela, gente, o diferente dela está na cronologia dos meus fatos, beleza? Então, vamos lá. Quais alternativas a gente tem? A representação da infância redimensionada no resgate da memória. Eu represento a infância retomando, redimensionando, ligando, né, o meu resgate da memória. Na verdade, ela nem nasce criança, tá? Ela não foca na criança. Ela não fala sobre a infância. Não, você tá entendendo? Estranho demais. Não dá nem para eu conseguir explicar. Não, o meu foco não é esse. O meu foco não é esse. B. Associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. Meu Deus, a pessoa tá delirando, louca de pedra, né? E a associação de imagens desconexas, o meu foco aqui da poesia é trazer essas imagens desconexas de uma forma delirante. Ai, enlouqueci. Não, gente, não é isso. Não é porque ela construiu coisas fora da ordem cronológica que existe uma fala delirante. E nem vou falar que essas imagens, elas são desconexas. Na verdade, elas estão fora de ordem. Mas se você as colocasse na ordem, ela haveria até uma conexão. Então, eu jogo fora, tá? C. Expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade. Aqui eu estou fazendo um relato autobiográfico. Eu estou contando situações. Ah, prof, mas eu nasci, eu cresci. Mas tá, mas ela coloca fatos e situações da biografia? Também não, tá? E fundada no relato de experiências de alteridade, experiências diferentes. Olha só, aqui ela está querendo falar que contou experiências que são diferentes e que fazem parte da autobiografia. Na verdade, ela não conta experiência nenhuma. Ela fica falando que nasceu velha, foi alta. Não. Complicou demais, joga isso fora. Letra D. A incorporação de elementos fantásticos. Gente, a gente tá trabalhando com elementos fantásticos. Apareceu, né, She-Ra, Thor, né? Elementos que fogem da lógica. Professora, mas fugiu da lógica, ela nasceu velha. Gente, eu quebrei o meu tempo, mas não veio questões sobrenaturais, fantásticas, né? Explicitada por versos incoerentes. Olha a incoerência delirante. Não. Então só sobrou a E, né? Aquela assim, a E tem que estar certa, né? A transgressão à razão, ecoada na transgressão à razão, quebrou a razão, né? Por que quebrou a razão? Porque quebrou a cronologia. Ecoada na desconstrução de referências temporais. Como que ela quebra a razão? Porque ela transgride, porque ela desconstrói a minha referência temporal. Qual é a nossa referência temporal? Cronologia dos fatos. Gente, por que eu gosto dessa alternativa? Por que essa alternativa é legal? Porque ela tá falando do tempo. Se eu estou falando de cronologia dos fatos, eu preciso do tempo na minha resposta. Não tem tempo, eu preciso do tempo na minha resposta. É o tempo que faz essa poesia ser descrita e construída de uma forma singular, de uma forma particular. Então, nesse contexto, letra E, lindinha da letra E, né? Aqui bombando pra gente enquanto resposta. Vocês entenderam? O que a gente precisa ler? O que eu dou de dica pra vocês? Gente, antes de você ler as alternativas, faz isso que a gente está fazendo aqui o tempo todo. Leia o enunciado. Eu gosto muito de fazer... Eu não lembro se eu falei isso para vocês anteriormente, mas eu vou falar de novo se eu não falei, tá? Gente do céu, tô louca. Olha só, leia o enunciado e transforma o enunciado em uma pergunta. Tudo bem? Transformou o enunciado em uma pergunta, vá para o texto e responda a sua pergunta. Responda a sua pergunta antes mesmo de ler as alternativas. Quando você ler a alternativa, automaticamente você já vai com a resposta, tá? Pré-determinada, porque você pegou o enunciado, transformou o enunciado em uma pergunta, leu o texto, respondeu essa pergunta e a partir do momento que você respondeu essa pergunta, automaticamente
automaticamente você vai encontrar a alternativa que mais se adequa àquela resposta que você colocou, tudo bem? Lembra, a gente acabou de falar do tempo. Se a gente falou do tempo, eu preciso na resposta, da cronologia dos fatos, eu preciso do tempo enquanto resposta na minha alternativa. E por isso que a E, ela vai ser extremamente legal. Ó, acertei, tá, gente? Eu sempre coloco a resposta depois. Então vamos para mais uma poesia. Você viu que o Enem gosta de colocar poesia, tá? O Enem gosta bastante de poesia. Na verdade, ele gosta muito, muito, muito de poesia e de prosa, narrativa, tá? Aqui a sequência ficou mais na poesia. Mas vá pro Enem esperando poesia para você ler. E a poesia, ela vai estar relacionada tanto na leitura e interpretação de texto, quanto nas questões linguísticas e etc e tal. Então, se prepare para ler muita poesia. Ó, outro exercício. O próximo exercício diz o seguinte: na literatura de temática negra produzida no Brasil, opa! Aqui a gente tem a temática. Nós já temos a representação da temática. Na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. Nós estamos falando que, ao produzir um texto, esse texto com a temática negra, nós sempre colocamos, é recorrente, termos experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, interessante, nesse poema, que vivência possui o eu lírico? O eu lírico se apresenta como? Dentro desse contexto que nós temos de temática negra. Então, precisamos ver qual é o posicionamento do eu lírico perante essa realidade, perante essa vivência. Tudo bem? Ó, transformamos isso em uma pergunta. Qual é o posicionamento do eu lírico perante essa vivência? Então, a gente vai ler o texto agora e tentar responder. Ó, isso. Deixa eu colocar outra cor. Não, deu certo, deu certo. Então, vamos ler o texto e tentar encontrar essa resposta, tá? Quebranto. Às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Gente, eu quero fazer uma pausa, Às vezes sou o voltei demais. Voltei. Ficou errado. Deixa eu pegar aqui a caneta, marca caneta. Deixa eu colocar de outra cor. Gostei dessa corzinha aqui. Então vamos lá. Às vezes sou o policial. Esse sou, puxei a flechinha aqui. Esse sou eu lírico. Olha só. O eu lírico é o eu poético, é o eu que fala dentro dessa poesia. Ele, às vezes, é o policial que o suspeita, ou seja, vou colocar aqui em primeira pessoa. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço os documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Eu sou o negro, supostamente, porque, prof, mas como que você sabe que você é o negro? Porque o enunciado falou, gente, o enunciado não falou? A temática negra apresenta violências. Ótimo. Então, quem que está recebendo a porrada? O negro, beleza? Só que é ele que está falando, e é ele que está se punindo. Olha que legal isso. Eu sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro e não me deixo entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Então aqui ele se prende, ele se dá porrada, ele se proíbe, né, de entrar pela porta de serviço. Vamos ver o que mais que ele faz. Às vezes faço questão de não me ver e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Gente, às vezes ele mesmo faz questão de não se ver, tá? E se sentir essa miséria. Então continua. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego,
A pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego às vezes. Gente, às vezes ele, negro, se proíbe ou se marginaliza, se violenta. Ele faz isso com ele mesmo. Ele toma a posição de outros, né, de toda essa bagagem história, e ele mesmo acaba se punindo, né? Então, olha que bacana isso! Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, a gente já entendeu, o eu lírico faz, né? Ele se vê, ele se porta, ele se coloca no preconceito, ele se violenta, só que isso acontece às vezes, não esquece do às vezes, às vezes, às vezes. Então vamos encontrar uma alternativa que colabora com essa resposta? Então vamos lá, letra A. O eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Gostei. Sabe por que eu gostei? Olha só. Ele incorpora, ou seja, o eu lírico, ele pega seletivamente, porque ele faz isso às vezes, olha minha letra linda, ele faz isso às vezes, então é seletivamente, tá? O discurso do seu opressor. Então, ele utiliza o discurso do opressor para com ele mesmo, né? Gente, perfeita essa alternativa. Perfeito. Nossa senhora, perfeito. Deixa aqui, vamos ver as outras, tá? B. O eu lírico submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Ele se coloca nessa condição para ele se fortalecer? Gente, o texto não fala isso. Joga fora, tá? C. O eu lírico engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiça? Ele tá denunciando o passado ou ele tá falando que às vezes ele faz isso com ele no presente? Ele faz isso às vezes com ele no presente. Então, joga fora. Letra D. O eu lírico sofre uma perda de identidade. Meu Deus, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Não, né? Não tem essa perda de identidade. E de noção de pertencimento, ele não sabe onde ele pertence. Olha só, mas aí você pode até questionar, falar assim, prof, mas quando ele faz essa maldade com ele mesmo, ele não perde a identidade dele? Às vezes. Às vezes, não é sempre. Então eu não posso dizer que o eu lírico, ele sofre para sempre, eternamente, uma perda de identidade. Então isso acontece às vezes. Então ali a marcação, né, do às vezes é fundamental pra gente. Então eu não posso dizer que isso acontece sempre. Joga fora, tá? E a letrinha E. Acredita esporadicamente, legal esse esporadicamente, na utopia de uma sociedade igualitária. Ele tá falando de igualdade, de sentido, de direitos e etc e tal? Não, ele não tá falando isso. Então, joga fora. O que realmente sobrou pra gente? A letra A. Letra A fantástica, tá, galera? A letra A aqui respondeu tudo o que a gente pensou. Vocês viram como ficou mais fácil? Mais fácil a gente trabalhar com a interpretação textual. Trabalhamos sobre questões dos valores, que tá aí dentro da nossa competência, 5, né, das nossas habilidades. Falamos sobre os valores, sobre os contextos sociais, né, aqui falamos sobre a contemporaneidade, falamos sobre a literatura contemporânea, porque isso é literatura contemporânea. Esse é o cenário em que a nossa literatura ela se enquadra, porque hoje eu questiono o que está acontecendo na sociedade, toda a nossa história e tento trazer questões de conscientização, né? Muito importante, muito legal isso. Vamos lá, ó, acertamos, gente. Vamos para mais um exercício. Esse é mais um exercício aí de 2018, tá? A gente tá resolvendo todos os exercícios de 2018 que a gente não conseguiu resolver nas aulas, né? Nessa nossa revisão. E aí o texto diz o seguinte, ó. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro. Um bezerro branco. Ui, comecei a ler o texto sem ler o enunciado. Para, né, professora? Porque agora eu comecei a ler o texto e pensei assim, mas o que eu tenho que olhar nesse texto? Por que eu tenho que olhar esse texto? Viram? Eu me policio. É pra você fazer a mesma coisa na hora do Enem, tá? Não faça isso. Não faça isso, você tá perdendo tempo. Vamos ler o enunciado pra ficar mais fácil da gente achar a resposta. Olha só. A imagem integra uma adaptação
em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Prof, eu preciso saber quem que é o Guimarães Rosa? Não sei, continua lendo anunciado. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Aí agora eu posso te responder. Prof, preciso saber quem é o Guimarães Rosa? Por que não? Porque eu tô pedindo na representação gráfica a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Eu quero saber por você. O que caracteriza essa inter-relação de diferentes linguagens nessa imagem? Olha só, preciso saber quem que é não é o Graciliano Ramos, é o Guimarães Rosa. Quem é o Guimarães Rosa? Não. Preciso saber, né, da história do Grande Sertão Veredas? Não. Preciso saber de todo o contexto social? Não. Eu quero saber de você. O que caracteriza a inter-relação dessas diferentes linguagens dentro dessa representação gráfica? Então, agora sim a gente vai voltar e olhar o texto, porque a gente sabe. Eu tenho o quê? Ó, muito bacana. Você tem aqui a imagem, né, do bezerro e automaticamente alguém falando, o tiro, algo nesse sentido. Então, isso ficou muito claro pra gente. Então, vamos lá. Agora eu leio o texto. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Olha a imagem. Gente, é muito legal porque ele tá descrevendo e daí você vê o bezerro com uma cara estranha, os olhos arregalados e tudo mais e determinaram, era o demo. Aí pá, mataram. Dono dele, nem sei quem for, né? Quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas, olhe, quando é tiro de verdade. Primeiro a cachorrada pega a latir, depois então se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isso é o sertão. Então a gente tem a imagem, ele vai falando, a imagem é muito legal porque ele descreve o bezerro com a imagem do cachorro, a gente visualiza isso e é muito pá, né? As minhas imagens, o meu contexto, tudo legal. Então olha só, voltando para a pergunta, na representação gráfica, nessa imagem que a gente teve ali, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se pelo quê? Pela junção do meu texto escrito com o texto imagético, com o texto visual. Então você descreve as coisas e você visualiza aquilo que está sendo descrito. Então é muito legal isso, porque essa junção, essa inter-relação do texto escrito com o texto imagético é para você ter essas duas percepções. Voltar muito para essa ideia do gênero dramático, né? Vamos lembrar? O gênero dramático, ele lembra que a gente tem um significado muito maior. Quando a gente lê o texto, a gente visualiza o texto, parece que a gente tem uma totalidade um pouquinho maior com relação às coisas. A gente falou isso no gênero dramático. Quando você liga essas duas linguagens, você trabalha tanto com o texto imagético, o visual, quanto com o texto narrado. Então, vamos lá, vamos encontrar uma alternativa que responda a isso pra gente? Olha só, letra A. Então, essa relação caracteriza-se por romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Eu faço isso para romper com a cronologia? Não, né, gente? Não. Com a linearidade? Não. Joga fora. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Eu quero ser fiel 100% àquilo que aconteceu. É por isso que eu coloco? Não, gente. E ainda, ó, passagens representativas da história, você não pode fugir, não pode tirar nem um pouquinho. Não, né? Até porque quando você pega o texto narrativo e você transpõe para o texto imagético, você precisa cortar algumas coisas, porque senão a história vai ficar gigantesca. Então, não posso pensar nisso, tá? C. Eu quero articular a tensão do romance, a desproporcionalidade das formas. Eu quero mostrar assim, gente, o romance é extremamente tenso. Aí, para eu transpor isso, eu vou tirar toda essa proporcionalidade, mostrar que ali é tenso, aqui é estranho, aqui... Não é o foco não é esse, né? É mostrar essa tensão do romance, a desproporcionalidade das formas. Mostrar que uma coisa está relacionada... Não é esse o foco. Letra D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recurso de artes visuais. Gostei desse negócio, artes visuais. Você pega o texto, né, e você
transforma isso para aquilo que é visível. E olha que bacana, eu comentei com vocês do gênero dramático, não comentei? Ele utilizou um termo, ó, potencializar a dramaticidade. É você pegar o texto que é só escrito, jogar por imagético e trazer esse drama, essa tensão, essa emoção. Então, muito legal. Eu colocaria isso aqui, ó, de ladinho. E a letra E, desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Gente, às vezes eles colocam umas alternativas que eu tenho vontade de dar risada. Tipo assim, de onde eles tiraram isso, né? Desconstruir a diagramação, né? A formatação do texto literário pelo desequilíbrio de composição. Nada a ver, gente, nada a ver. Nada a ver que a mistura vai desconstruir o texto, né? A diagramação do texto, a forma de organizar em parágrafos e tudo mais, pelo desequilíbrio da composição, até porque o texto não é desequilibrado, né? Então, não podemos pensar nisso. A letrinha correta, a alternativa correta é a letra D. Galera, então, olha só, vamos terminar, esse foi o nosso último exercício aqui, né, dessa nossa mega revisão para o Enem, e trazendo esses últimos exercícios da prova do ano passado, simplesmente para mostrar para vocês que o segredo está no enunciado, o segredo está no que se pede, pega isso para você. Pega esse enunciado, transforma numa pergunta, responde essa pergunta e leia as alternativas e veja qual alternativa se encaixa de uma forma melhor, tá bom? Lembre-se, não esqueça que ele pode te perguntar sobre questões da literatura, funções da literatura, movimentos literários, né? Toda essa questão, mas tudo depende do que o enunciado pede. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha te ajudado, que você tenha aprendido mais um pouquinho nessa mega revisão, além das nossas aulas normais, né, sobre o Enem. E depois, lá no final, manda uma mensagem pra gente aqui na Sala do Saber, procura a gente, manda beijinhos, conta, né, se você foi bem, se isso te ajudou de alguma forma, porque eu vou ficar muito feliz em saber sobre o seu resultado, tá? Beijos e a gente se vê em outros momentos. Tchau, tchau!